E no Formiga na Tela de hoje, uma sitcom sobre a terceira idade. Vamos, cara, não tem a vida toda? Bom, pessoal, o tema do Formiga na Tela de hoje é sobre uma nova série do Chuck Lorre, o Método Kominsky, que, assim, pra mim foi uma grande surpresa, né? O que me chamou pela série foi os atores principais, né? Então, o Douglas e o Arkin, que são atores muito bons, né? Mesmo que o Michael Douglas tenha as suas fases meio escrachadas, ainda assim é uma série que chama atenção, né, ter esses nomes. Eu tô surpreso de estar falando dessa série aqui, cara, porque ela envolve algumas pessoas que normalmente não me chamam muito a atenção, a começar pelo Chuck Lorre, que é um cara que veio do Two and a Half Men, né, cara, que assim, é o trampo mais conhecido dele. E é uma série, tipo, logo depois que acaba, acho que durante a exibição dela já tinha se tornado, tipo, hiperdatada, né? Era aquela coisa de piada meio machista, meio misógina e uma mesmice. E aí eu vi o nome do cara e falei, puta, isso não me encanta nem um pouco. E ainda tem o Michael Douglas, que é um cara, assim, que oscila, né? Sim. Às vezes ele faz um negócio muito bons, às vezes muito ruins. Então, assim, eu não tinha motivo pra assistir o Método Kominsky. A não ser Alan Arkin, de quem eu sou fãzaço, eu sou muito fã do cara, e porque também tinha o Danny DeVito no thumb lá do Netflix. Falei, tá, vou dar uma chance pra série, e no final das contas a gente acabou vendo uma coisa que, além de ser engraçada, ela tem uma dose de sensibilidade muito grande, porque fala de um período do fim da vida, que é um tema que me encanta muito, né, assim, alguns dos meus filmes favoritos, tipo Morangos Silvestres, Madadaio, são filmes que falam sobre o fim da vida, essa coisa da terceira idade e a morte, e no final das contas eles fazem boa comédia com isso. Exato. O que é um campo bastante... É uma corda muito bamba de se andar, mas eles vão até o fim com boa consistência, né? Então, cara, isso aí que você falou é uma coisa muito verdade. Eu só sabia que essa série era do Chuck Lorre quando eu terminei o primeiro episódio e apareceu nos créditos. E foi uma surpresa, cara, quando apareceu o crédito foi uma surpresa porque é justamente isso que você falou. É uma série de comédia que tem boas piadas, só que não são piadas escrachadas ou aquelas piadas punchline, como Big Bang Theory e Two and a Half Men, que é as prévias produções do Chuck Lorre, e tem essa parte da sensibilidade. Por mais que seja uma sitcom, ela tem uma profundidade que não é característica de uma sitcom, ela tem atuações que não são características de sitcom. Muito acima da média. Muito acima da média. E as próprias piadas, porque não são piadas que o grosso do público iria se identificar, porque a gente pega o grosso do público de séries de sitcom, querendo ou não, são pessoas um pouco mais jovens. Enfim, nós não somos velhos, né? Nós não somos da terceira idade, só que do mesmo jeito que você falou que esse tema te encanta, também me encanta, então não só esse filme que você falou, Madadaio é um filme maravilhoso que a gente tem que até fazer um Formiga na Tela aqui um dia, mas até outros filmes, por exemplo, os filmes do Clint Eastwood, não só os Imperdoáveis na década de 90, mas próprio Gran Torino, tal, eu gosto também muito dessa temática. Aqui ele trabalha essa temática de um jeito diferente. Então, por exemplo, se você assistiu Antes de Partir com Morgan Freeman e com Jack Nicholson, você vai ver uma coisa semelhante aqui, mas ao meu ver com uma sensibilidade muito maior, porque toca assuntos mais rotineiros e não só isso, mas também lida com a vivência solitária, porque ambos os protagonistas são solitários, né? Porque você citou o Antes de Partir, é que o Antes de Partir ele fica em cima de um tema só, tipo, os caras estão pra morrer. E por uma doença, não pela velhice em si, né? Exato, e você disse um negócio interessante, né? É um sitcom. Depois eu fiquei pensando sobre isso. É um sitcom, que é uma contração de situational comedy, mas é uma sitcom, ao contrário dessas que a gente mencionou, as outras do Lorre, inclusive, o Two and a Half Men e o Big Bang Theory, que cada episódio tem uma situação que os caras ficam fazendo piada em cima. Durante o Método Kominsky inteiro você tem uma situação só, que é a velhice em si. E os caras abordando diversas questões sobre a velhice. Então logo no primeiro episódio, isso não é um spoiler, tá, gente? Tá literalmente logo no primeiro episódio. Você tem o contraste entre duas perspectivas da morte, que é o Alan Arkin e o Michael Douglas, porque a esposa do Alan Arkin morre, de novo, está no primeiro episódio, tá, gente? Não é um spoiler. É todo o motor da história, né? A esposa do Alan Arkin morre e o Michael Douglas é um amigo muito próximo. E o que você vê é o Michael Douglas naquela fase de negação, tipo, eu não sou velho, veja como eu me relaciono com mulheres ainda, veja como a vida
todos os dias está começando para mim, e o Alan Arkin, que é um cara que viveu casado durante muito tempo, teve aquela vida mais confortável e cômoda, lidando com o fato de que ela está acabando. Então você tem dois caras, o Alan Arkin fazendo sempre tem essa aproximação mais irônica, né? A cara dele é sempre algo meio cínico. Sim. E o Michael Douglas histérico, né? Falando, não, imagina, eu não quero lidar com isso, ela não vai morrer. Velho, você está exagerando. Ela morre. E aí o cara precisa lidar com o impacto disso. Então, durante a série inteira, a gente tem essa única situação, que é a velhice. E os caras lidando com ela da maneira como eles podem, assim como da aproximação da morte, que necessariamente é quase um encerramento perfeito para a série. Então, é uma única situação dessa sitcom, mas que é abordada por diversos ângulos e todos eles com a sensibilidade apropriada. Você nunca fica comovido demais, aquele excesso de drama, tipo, porque eles são idosos e eles vão morrer, que é uma coisa que o Antes de Partir pesa muito, né? Aquela coisa sempre da presença da morte e os caras tentando fazer comédia em cima de um negócio que é muito pesado e desequilibra um pouco. Como a série ela tem vários episódios, isso fica meio diluído, então você consegue curtir as piadas. A presença do Danny DeVito, por exemplo, é uma delas, né? É um momento de comédia escrachada numa série que fala sobre velhice e morte. Exato. Né? É interessante essa questão da morte na série, ela é apenas mais um elemento. Não é aquele elemento iminente que os personagens estão sempre falando, meu Deus, eu vou morrer amanhã. Não é isso, até mesmo porque eles não estão decrépitos, né? Mas é justamente a questão que, assim, a morte, ela é uma perspectiva na série, mas o caminho até ela, que seria o quê? A questão do próprio corpo. Então, o próprio Michael Douglas, que teve uma vida muito ativa, inclusive sexualmente, agora ele está passando por alguns problemas. O Alan Arkin, ele tá... Que é, no mínimo, algo muito irônico sendo quem é, né? Exatamente. Bom, vamos só dar uma sinopse um pouquinho mais geral para quem está assistindo. A série, ela acompanha principalmente esses dois personagens, do Michael Douglas e do Alan Arkin, onde o Michael Douglas, ele foi um ator de não muito prestígio, é bom até colocar, ele foi um ator e agora ele tem uma escola de atuação que leva o nome dele, que é o chamado Método Kominsky, o sobrenome dele é Kominsky, e o Alan Arkin, ele é um grande produtor, cara ricaço, tem uma grande empresa e tal, que é aquele cara que aos olhos dos seus funcionários é o cara que tem que ser paparicado, tem que ser o cara que o pessoal puxa saco, ele é visto como aquele magnata e tal, só que não, ele tem um lado sensível muito grande, só que ele toma aquela pose de turrão. E, como você falou, ele passou a vida inteira casado com uma só mulher, que é o grande amor da vida dele, ela morre e agora ele tem que conviver com isso. Enquanto o Michael Douglas passou por aquela vida cheia de amantes, tal, tudo mais, e agora ele está em uma relação que ele tenta permanecer com uma única mulher, ele não sabe como agir. Exato. Então, você tem esses dois polos muito fortes do personagem do Arkin e do personagem do Douglas, que são dois amigos, um complementa o outro, então um vai trazer um lado um pouco mais racional, um pouco mais cartesiano para a vida do cara mais artístico, por assim dizer, e esse cara mais artístico vai trazer um pouquinho de improbabilidade, vai trazer um pouquinho de anarquia para a vida desse outro cara que é muito cartesiano. Só que o interessante é que essa série vai indo, daí vai lidando com problemas de saúde, vai lidando com várias situações, e você percebe que no começo da série você tem esses personagens muito distintos e ao longo dos episódios você percebe que eles vão se juntando por várias coisas em volta, como por exemplo a filha do Alan Arkin, que ela é uma drogada, ela é uma pessoa praticamente sem esperança e que o Alan Arkin ele sempre ficou renegando, e agora com a morte da mulher ele tenta trazer ela para o âmbito familiar, só que fica aquele negócio do racional dele tentando afastar e do emotivo tentando trazer, então fica esse jogo que era algo que ele criticava muito no amigo dele. Então, assim, é um estudo de personagem bem interessante, né? Porque acaba... Você citou um exemplo muito bom, porque cria uma fluidez, porque é justamente como a filha dele também é um elemento anárquico, que ele tenta voluntariamente trazer para a vida dele, depois da perda da esposa, a melhor pessoa para indicar o caminho para isso acontecer é a pessoa mais anárquica que ele conhece. Exato. E o fato de a morte da esposa ter criado essa aproximação entre eles faz com que esse ciclo aconteça de forma bastante natural e que, pensando sobre isso agora, é uma coisa até bonita de se pensar, assim, mais um aspecto delicado e sutil
dessa narrativa, porque quando a esposa morre, ela cria um vácuo na vida dos dois, dos três, né? Da filha também. Isso, cria um vácuo na vida dos três que, como assim, quem já passou por isso, quem já lidou com uma perda muito grande, sabe que você só tem duas abordagens. Ou você lida com o assunto e preenche aquele espaço vazio de outra forma, preferencialmente com carinho, amor e afeto familiar ou de amizade, ou você ignora e, como a gente sabe, quem já lidou com isso bem sabe, não dá para você ignorar e permanece sofrendo com essa perda. Isso que você falou nessa circunstância, ou você aceita ou você ignora. O legal dessa série é que assim, ela não é a melhor série do mundo, não é o concurso, nem nada disso. Ela é uma série super tema, bacana. Né, que chama a atenção. Mas, assim, é uma série, ela é bem feita, ela é engraçada, ela é curtinha, super tranquila de assistir, são 8 episódios, 20 minutinhos cada. Mas assim, ela tem algumas coisas que você não vê em sitcoms, principalmente do Chuck Lorre, mas que nessa série chamam muita atenção. Então você falou esse lado do ignorar ou aceitar essa inevitabilidade da morte, principalmente a morte que já aconteceu, que é no caso a mulher do Alan Arkin. E você elevando isso para várias situações, você tem, por exemplo, o personagem do Michael Douglas, que ele acho que ele representa muito esse tom irônico que a série aponta em qualquer pessoa, não só uma pessoa que está na terceira idade, mas em qualquer idade. Principalmente por esse lado, porque o Michael Douglas, em todos os momentos de aula que ele está instruindo seus alunos, ele fala para os alunos, cara, vivencia isso, sinta-se nessa situação, aceite, acolhe. Experimenta, abraça-se. Exato, mesmo. E ele não consegue fazer isso na vida real. Né? Então, quando ele vai no urologista, que é o Danny DeVito, tal, por exemplo, ele não aceita aquilo. E assim, ele é um professor de atuação, ele já foi ator, ele ensina os atores a abraçarem a situação, a atuarem, deixarem fluir, e ele resigna. Ele não deixa, ele não se deixa fluir na vida, né? Então isso é muito interessante, porque pega esse lado irônico do personagem. Ele lá na aula ensina os alunos a serem explosivos, expansivos, tal. E quando lá vai na vida real, ele é expansivo, é explosivo, mas não aceitando a situação. Pelo contrário, para querer fugir dela. É que durante a aula ele é explosivo, expansivo de uma maneira afirmativa. Na vida ele é explosivo, expansivo de uma maneira negativa, né? Ele, aquela coisa dos espaços vazios deixados pela idade, ele quer afastá-los, né? Ele não quer deixar isso chegar perto dele. É irônico porque assim, o Alan Arkin é uma pessoa que no fundo, o personagem do Alan Arkin é uma pessoa que no fundo envelheceu muito, né? Principalmente depois da morte, você vê que ele fica abalado e sem saber o que fazer, porque ele sabe que está chegando no fim da vida e ele esperava chegar junto com a esposa, então ele não sabe o que fazer. O personagem do Michael Douglas, não, ele negava isso. Né? Ele é um negador. Então assim, são duas perspectivas muito distintas da coisa da idade, né? A negação. A gente insiste nessa coisa da presença do urologista porque é um episódio assim de um impacto narrativo e cômico muito forte, né? Porque é quando o personagem do Michael Douglas meio que dá com a cara na parede, tipo, olha, ou você começa a lidar com isso pra valer, ou na verdade você vai ser o próximo. E tem uma coisa da relação de amizade entre o Douglas e o Arkin que é muito interessante, porque assim, contemplar o fato de que talvez ele possa ser o próximo a morrer e deixar o amigo sozinho, faz com que ele desenvolva uma sensibilidade, faz com que o personagem cresça de uma certa forma, mas bastante sutil, que dá é que eu tô tentando não entrar em spoiler, né, sim. Contar situações, mas assim, dá um desenvolvimento para a relação de ambos também, que é muito interessante e não tanto melancólica quanto se poderia esperar, porque você fala assim, um personagem que é o motor cômico da coisa toda, que é um idoso que nega a própria idade, que é o Michael Douglas. A partir do momento que ele aceita a morte, então a coisa vai começar a ir por um caminho mais melancólico. E não, eles só criam novas perspectivas de como aproveitar o tempo que resta na vida dele. Sem ser totalmente escapista, né? Exato. Ele mantém a contundência sem cair nesse dramalhão. E essa química dos dois é incrível, né? Porque o personagem do Alan Arkin, ele é o cara, como você falou, ele amadureceu demais. Então ele passou do ponto, então ele já tá uma maçã podre, só que ainda viva. E o Michael Douglas, ele amadureceu de menos, então agora ele tem que compensar. Então os dois juntos, a química dos dois é igualada. Tanto é que quando os dois estão separados,
Nossa, são terríveis. Então eles precisam, né, para continuar vivendo até, eles precisam se igualar e para isso tem que estar juntos. Eu arrisco dizer que é uma série assim, que se não fosse pelo calibre desses atores, ela não ia funcionar de jeito nenhum, porque essa sutileza que a gente está falando entre a comédia e o drama é uma coisa assim, que é pela atuação, não é a direção da série, que a direção da série é super genérica até tal, é uma série carregada pelos atores, não é nem pelo Chuck Lorre como showrunner e tal, é muita questão, tem muito dos atores aí, os olhares, até mesmo porque esses atores passaram por muitas dessas situações, então você percebe que é muito dos atores aí, da entrega deles. Por isso que a gente está falando dessa série aqui, porque é uma série que no todo, o que ela traz de inovação é justamente essa sensibilidade entre a comédia, esse drama, sobre esse tema que é a terceira idade, que dificilmente vai ter gente de terceira idade assistindo isso. Sim. Então é uma coisa bem engraçada, né? E se você curte esse nosso conteúdo em vídeo e também nossos podcasts, nossos artigos e críticas no site e quiser colaborar para que isso continue e se expanda, você pode entrar lá no www.apoia.se/Formiga Elétrica, que é uma campanha de financiamento coletivo para ajudar a gente a continuar produzindo esse conteúdo e até mesmo expandi-lo. Lá você pode contribuir com o que quiser e o quanto puder, e para aqueles lá que contribuem tem algumas pequenas recompensas. E será uma grande honra e um grande prazer para nós se você fizer parte dessa nossa família. É isso aí, pessoal. Esse aqui foi o programa sobre o Método Kominsky, a nova série original da Netflix sendo guiada pelo improvável Chuck Lorre. Não deixe de dar um like aqui no vídeo, também inscreva-se no canal, para isso basta clicar nessa formiguinha que está aparecendo aqui na cabeça do Rafa, coloca aí nos comentários sugestões, críticas e elogios e, é claro, ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. É isso, até semana que vem.